Pô, o Gabriel Jesus jogou 2 Copas, não fez um gol. Agora é ele o substituto do Vinícius Júnior? Ah, Diniz, me poupe. Vem, Ancelotti, vem logo, pelo amor de Deus. Preciso falar uma coisa sobre Ancelotti, hein? Fala. O Renato Maurício Prado deu a notícia anteontem, né, Renato? Sobre a raposa felpuda que disse que está assinado. Eu conversei ontem com o Rodrigo Paiva, que é o assessor de imprensa da CBF, aqui, o diretor de comunicação da CBF, que até me falou assim, poxa, mas o Renato me chamava de raposa felpuda, mas não fui eu que falei isso para ele, não. E aí o Rodrigo Paiva me disse o seguinte, olha, Júlio, não pode estar assinado por uma questão legal com o Real Madrid, está apalavrado, aquela história que a CBF já vem falando há bastante tempo, né? Estava lá, o Rodrigo até surpreendeu, porque ele nunca tinha falado isso publicamente. Eu estava lá no jantar do Edinaldo com o Ancelotti, eles conversaram, tá tudo apalavrado, tá tudo certo. Mas nem pode estar assinado, poderia estar assinado a partir de janeiro, né? Pode estar assinado na gaveta. Pode estar assinado na gaveta. Não pode estar assinado na gaveta, claro, oficialmente, mas está assinado na gaveta. Agora, o Marca, o jornal Marca deu uma notícia ontem, reforçada hoje, por um repórter, José Félix Dias, que eu conheço de muito tempo, que é uma espécie de porta-voz do Florentino Pérez. A gente tem que saber também quem assina as matérias, né? É uma espécie de porta-voz do Florentino Pérez. E a notícia do Marca é Real Madrid e Ancelotti estão se aproximando da renovação, mas não precisa de contrato, não se preocupem, não vai ter contrato assinado em janeiro, mas estão se aproximando da renovação. Essas matérias meio enigmáticas que às vezes o Marca dá, são recados do Florentino Pérez para o público. O Real Madrid sabe de todo o relacionamento do Ancelotti com a CBF. E, aparentemente, o Real Madrid pretende tentar convencer o Ancelotti a ficar ao final da temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito nebuloso, mas essa matéria do Barca hoje, disse que eu queria passar para vocês, que gerou muito burburinho aqui na Granja Comaria ao longo do dia. Vai ficando cada vez mais claro que o Ancelotti vai fazer o que ele quiser, né? Quer botar uma fezinha? Eu não aposto nem que sim, nem que não. Eu não, porque tá na mão dele, só ele sabe. Ele que decide. Está assinado, estou te dizendo que está assinado. O cara que me falou que está assinado não pode, é o cara que mais sabe de tudo. Está assinado. Mas está na gaveta, exatamente. A CBF já anunciou o Ancelotti, Renato. A CBF já anunciou o Ancelotti. Eu sei, mas está assinado. Isso é o que eu quero dizer. Eles já assinaram o contrato. Só que ele só pode falar desse contrato em janeiro. Mas está assinado, não tem mais nada. Não tem... O resto tudo é manobra de diversionismo, Florentino para jogar para a torcida, o Ancelotti para não criar um problema legal para ele. Mas está assinado, ele vem, não tem mais discussão. Muito bem. Ô, Casão, deixa eu te pôr na conversa aí, porque você falou sua abertura aqui, foi falando que essa é a maior diferença técnica entre Brasil e Argentina. Com essa possível substituição, o Gabriel Jesus no lugar do Vinícius Júnior, e aí segue no 4-2-4, sem Joelinton, sem reforço no meio campo, isso tende a ficar pior? Cara, eu vou meio que na linha do Renato, né? O Gabriel Jesus, ele é a arma secreta? Não é. Já jogou 2 Copas, não fez gols e tal. Não é um cara que, pelo menos a grande maioria, quer na seleção brasileira. Ele pode ser a surpresa? Não é. Todo mundo sabe como é o Gabriel Jesus. Então, eu acho assim, ele pode entrar, ele pode jogar bem, de repente a seleção pode ganhar, como eu escrevi na coluna, aí sai dando entrevista que calou os críticos e tudo mais, mas não muda nada. Nós continuamos na mesma. Tinha que começar a fazer mudanças na estrutura toda, cara. Eu até escrevi uma seleçãozinha, né, uma escalaçãozinha minha aí numa coluna que eu fiz à tarde, que eu colocaria o Joelinton no meio campo. Eu colocaria o Joelinton, mas eu colocaria o Hendrick de centroavante. Eu tiraria o Emerson Royal e colocava o Marquinhos na lateral direita. Eu entraria com o Nino, com o Gabriel Magalhães e o Carlos Augusto na lateral esquerda. Porque você vai tirar o Renan Lodge e vai pôr o Carlos Augusto. Beleza, ok. Mas quem falhou demais na última partida, quem estava completamente perdido desde o início, era o Emerson Royal lá no lado direito.
né? O Renan Lodge foi mal também, mas o que arrebentou a seleção brasileira, por onde a Colômbia atacou desde o início, foi lá pelo lado direito, sabe? E eu não vejo ninguém falar daquele lado, não vejo o Diniz se manifestar ou mostrar algum sinal que vai mudar aquele lado direito. Vai entrar com o Emerson Royal mesmo, é isso? Vai ser dessa maneira? Cara, eu acho que eu não mudaria o estilo de jogo. Porque, na realidade, o Rodrigo ele fica na transição entre os dois volantes e o centroavante. Então, ele ocupa um espaço ali. Né? Ele ocupa um espaço ali. Os três atacantes são... Eu colocaria o Martinelli, o Endrick e o Paulinho para jogar. Eu colocaria dessa maneira. Com o Rodrigo na posição que ele jogou de 10 e tal. Eu ia elevar a estatura da equipe, principalmente da zaga. Nino e Gabriel Magalhães são dois zagueiros altos. O Nino é muito bom, foi campeão da Libertadores há pouco tempo jogando bem. O Joelinton também é um jogador muito alto, que serve para ser atacante também, que pode entrar na área, tanto para defender como para atacar. Então eu mudaria a estrutura. Nós estamos precisando, na minha visão, mudar a mesmice desse time. Não é? Aí o Vinícius machuca, você coloca o Gabriel Jesus. Nós sabemos, caramba, o que vai acontecer. Ele pode jogar bem. Cara, mas qual é a surpresa? Qual é a mudança com a entrada do Gabriel Jesus? Coloca o moleque para jogar de vez. O Endrick, esse sim é uma arma secreta, esse sim é um elemento surpresa, esse sim é um fato novo. O Endrick. E essa seleção do Diniz, ou vai ser do Ancelotti, vai ser de quem for, essa seleção, para virar uma seleção competitiva novamente, ela tem que criar fato novo. Se ficar repetindo Danilo, Gabriel Jesus e blá, 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 aqueles mesmos e sempre, não cria um fator novo, não cria nada. E está na hora de alguém ter coragem de bancar alguma mudança ali. Mas eu acho que o Diniz, como eu já falei várias vezes, o Diniz ele tem o estilo do Tite na hora de se relacionar com o jogador, que ele fecha com o jogador, ele fecha com um grupo de jogadores. Na minha palavra, eu defino isso como panela. O Tite gostava de fazer uma panelinha dele e o Diniz gosta de fazer a panelinha dele. E, coincidentemente, as duas panelinhas são quase as mesmas. São quase as mesmas. É quase a mesma coisa. E aí, Rosa, que te parece essa substituição que o Diniz pretende fazer? E se há um risco, porque 4-2-4 de novo não foi, né, contra a Colômbia. Olá, Tirone, mais uma vez abraço, Renato, Casagrande, Júlio. Olha, eu vou um pouco na linha do Casagrande. Qualquer equipe que ele escalar, o nível técnico entre Brasil e Argentina é incomparável nesse jogo. Então, assim, o Brasil, já com essa escalação dele, com a entrada do Gabriel Jesus, que também o Júlio está apontando desde semana passada, desde sexta-feira falando que o Gabriel Jesus não está bem fisicamente, vem de contusão. Por que escalar um jogador que nós sabemos que não vai durar o tempo inteiro? Não é só questão de a gente já conhecer o potencial do Gabriel Jesus, 2 Copas do Mundo, não fez gol, tem dificuldades na temporada, está contundido. Por que já não aposta? Ele mostra nas imagens que mostra sempre conversando com o Endrick ali. A seleção, nós estamos clamando, senhoras e senhores. Nós estamos clamando por mudanças e, na verdade, torna-se repetitivo. Aquilo que não deu certo, eles mantêm os jogadores. E aí vão ficar amanhã, olha, eu não sei se é muito exagero da minha parte, os dois aí, vocês são mais... Renato conhece o Maracanã de tantas e tantas jornadas. Se amanhã a gente não vai ter uma derrota acachapante, como a gente fala aqui no interior, né, Renato? Do tamanho a diferença técnica que é o Brasil e a Argentina. E eu acho que vai ficar feio para o Brasil se perder, por exemplo, de 3, 4 da Argentina. Eu sei que a gente vai falar, mas o futebol tem reviravoltas, esse time tem a hora de mostrar, se ganhar da Argentina, pode fazer o diferencial. Fora que podemos terminar a temporada, Tirone, uma coisa que eu estava vendo ontem fazendo os cálculos, nós podemos terminar em 7º lugar, que é a posição da repescagem. Olha só, imagina, goleado da Argentina, não somos pessimistas, pelo amor de Deus, nós estamos torcendo para o Brasil se recuperar e logo tirar
essa coisa de a gente já toda vez, as últimas Copas, só vexame, a gente com dificuldade de montar jogadores que são promessas, não conseguem render. Mas olha, vou dizer para vocês, estou muito preocupado amanhã, independentemente de quem ele for colocar para jogar, estou muito preocupado com a forma que pode ser esse jogo negativamente para o Brasil, Tirone. Sabe que a gente passou aí as últimas semanas falando, ajude aí, se inscrevam aqui no canal do All Sport, que a gente quer chegar em 1 milhão de inscritos. Chegamos em 1 milhão de inscritos. É isso aí, agradecemos todo mundo, muito obrigado. Chegamos a 1 milhão de inscritos. Teremos lives comemorativas ao longo da semana. Finalmente. Chegando e tudo mais, mas você pode continuar se inscrevendo aqui no canal do All Sport e respondendo a enquete. A enquete, por enquanto, está assim, quem você gostaria que fosse substituto do Vini Júnior contra a Argentina? Hendrick, 70%. Gabriel Jesus, 7%. Joelinton, 11%. Rafael Veiga, 12%. Ô, Júlio, aí se fala da Argentina ou só se fala do Brasil? Só se fala do Brasil. E acho que essa pergunta é bem interessante mesmo, porque eu acho que mostra como que o Brasil lida com o futebol, e sempre foi assim. E acho que é uma das questões chave, né, para tudo o que tem acontecido com o futebol brasileiro ultimamente. Não, só se fala do Brasil, aqui ninguém fala da Argentina. Talvez entre nós jornalistas em alguns momentos, o Messi com esse espaço, hein, e tal, não sei o quê, mas se fala muito pouco da seleção da Argentina, que é a campeã do mundo. Daqui a pouquinho, aqui na sala onde eu tô, a sala de entrevistas aqui da Granja Comari, vai começar a entrevista do Marquinhos, né, que vai ser o capitão do time amanhã, e logo depois dele a entrevista do Fernando Diniz. Tá chovendo aqui na Granja Comari, estava 37 graus na sexta-feira, hoje a temperatura caiu para 18, a última vez que eu dei uma olhada, então uma queda brusca de temperatura, tá aquele fog, né? Aquela neblina tradicional aqui de Teresópolis que baixou por aqui, garoa. O Brasil vai treinar as entrevistas, entra no ônibus e desce lá para o Rio de Janeiro, onde fica hospedado lá na Barra. Amanhã, lógico, às 9h30 da noite, tem o jogo contra a Argentina no Maracanã. Tirone. Ô, Renato, contra a Colômbia, jogando no tal do 4-2-4, aconteceram muitas coisas, né? Os laterais e os zagueiros ficaram completamente expostos e o James Rodrigues teve muita liberdade. Amanhã não é o James Rodrigues com a 10 do time adversário, é o Messi, que deve ser umas 100 vezes melhor que o James Rodrigues. Será que não há um outro perigo aí? Olha, Tirone, eu não sou tão pessimista feito o nosso querido Luiz. Eu acho que goleada não acredito que vai acontecer. Nem para um lado, nem para o outro. São raras as goleadas nesse confronto Brasil e Argentina, né? Mas eu acho que o time, se o Diniz repetir a escalação, ele está sendo, no mínimo, irresponsável. Porque ficou evidente que essa escalação não funcionou contra a Colômbia. Foi um caos contra a Colômbia. O Brasil perdeu só de 2-1, mas a Colômbia poderia ter feito 3 ou 4. O Brasil até criou 1 ou 2 chances a mais, mas a Colômbia foi melhor o tempo inteiro. Tirando os 6 minutos iniciais, a Colômbia foi dona do jogo. Por quê? Porque o Brasil não tinha ninguém no meio-campo. Só o Bruno Guimarães e o André é muito pouco. E 4 atacantes lá na frente, que no final não se encontravam. Mas o Rodrigo podia fazer às vezes do Neymar, mas não fez às vezes do Neymar. Foi um caos. E essa ideia agora de botar o Gabriel Jesus no lugar do Vinícius Júnior é de chorar, sinceramente, é de chorar. Bota o Hendrick, gente. Deixa o moleque tá voando. Agora, recua o Rodrigo. Faz o Rodrigo jogar de fato na posição do Neymar. Não deixa os atacantes irem alucinadamente, eventualmente vão ter que voltar sim para marcar. No Fluminense do Diniz mesmo, o Cano volta para marcar. Então, o que eu acho que se repetir aquele esquema, nós vamos perder. Não tem como não perder. Só um milagre, entendeu? Só um milagre. Agora, às vezes acontece esses milagres do Brasil e Argentina. Eu me lembro de uma final da Copa América, lá na Bolívia, que a Argentina era muito superior, estava com o Messi voando, e com 5 minutos de jogo, o Júlio Batista acertou um pombo sem asa, fez 1-0, e o Brasil ganhou de 3, entendeu? Na Venezuela, né? 2007 foi isso, né? Venezuela, ou isso. Não me lembro qual foi o lugar, mas ganhamos de 3-0 ou 3-1, entendeu? Com o Messi e tudo. Mas aí são coisas aleatórias, entendeu?
Eu acho que concordo integralmente com o Casão. O Brasil, hoje em dia, tecnicamente, é bem inferior ao time da Argentina. Não estou nem falando só do Messi. Você vê a escalação da Argentina, você tira 1 ou 2 casos que o Brasil tem um jogador melhor tecnicamente. O resto tudo é Argentina. E essa Argentina já tem. Gente, está uma barulhada aqui infernal para falar. Mas o que eu digo é o seguinte: a Argentina já tem esse time montado. A Argentina foi campeã do mundo com esse time. E nós estamos começando o trabalho do Fernando Diniz, que não sabe nem ainda para onde vai. Eu acho complicado. Podemos ganhar? Podemos. Brasil e Argentina, a camisa é muito pesada, tudo pode acontecer. Mas o normal para mim não é ganhar, não. Júlio, seu destaque final, já que daqui a pouco tem coletiva aí. O Gabriel Jesus fez o grande jogo dele com a camisa da seleção brasileira justamente contra a Argentina, naquela semifinal da Copa América de 2019, no Mineirão, se não estou enganado. Fez um gol, Sim, deu um foi no passe Mineirão. pro outro. Foi no Mineirão, né, Casão? Foi o grande jogo do Gabriel Jesus com a camisa da seleção brasileira. Era uma Copa América que não tinha Neymar, né? Que a seleção brasileira do Tite não tinha Neymar, depois na final ganhou do Peru. E é isso. Quero destacar nesse pedido do Renato, do Casão, que ontem, antes do treino, eu citei que o Endrick ficou ali de lado, né? O Joelinton também, mas antes de começar o treino, o Fernando Diniz ficou um bom tempo conversando com os dois. Ficou ali, ó, ao pé da orelha, com o Endrick, com o Joelinton. Eu acho muito difícil que o Endrick não tenha minutos nessa partida contra a Argentina. Se o Brasil perder da Argentina, como alguns dos amigos estão esperando que aconteça, será a primeira vez na história que o Brasil vai perder um jogo de eliminatórias jogando em casa. O Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatórias jogando como mandante. É isso, Tirone. Daqui a pouquinho começam as entrevistas e os nossos intrépidos Igor Siqueira e o nosso Rodrigo Matos vão trazer tudo do que o Marquinhos, o Diniz, eu também vou dar minha palhinha sobre o que eles vão falar aqui na Granja Comari. Muito bem, então o Júlio vai lá acompanhar a coletiva. Diga lá, fala, Renato. Só para lembrar que nas 2 últimas rodadas o Diniz quebrou 2 recordes desses, né? O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia eliminatória, perdeu. E nunca tinha perdido 2 jogos seguidos, perdeu. Então, o Renato, nunca tinha empatado com a Venezuela também. Nunca tinha perdido ponto para a Venezuela. Se perder amanhã, vão ser 3 seguidas. Pois é. Ele é uma espécie de Djokovic às avessas. Ele também quebra recordes, só que são recordes negativos. Tchau, amigos. Vai começar aqui. Valeu, Júlio. Senhoras e senhores. Valeu, abraço, Júlio. Valeu. Saindo de cena aí. O Endrick deu uma entrevista coletiva, Casão. Vou repetir o que eu falei um pouco mais cedo hoje. Eu acho muito legal quando esses meninos dão entrevista, porque acho que eles ainda têm uma pureza. E ele me pareceu muito maduro, o Endrick. Mas ele ainda tem uma pureza. Então ele fala com naturalidade. Parece que ele não tem muito media training. É um cara meio sem lapidar. Mas achei muito madura a entrevista dele. Falou sobre racismo, falou um monte de coisa. Falou sobre futebol e tal. Não parecia nenhum menino que tem 17 anos. Cara, você tem razão. É legal ver a entrevista da garotada porque eles ainda não têm os vícios dos jogadores profissionais que já estão há muito tempo em seleção brasileira, aquelas desculpas, aquelas coisas, né, aqueles desvios de resposta e tudo mais. Eu só acho o seguinte, ele falou sobre as críticas, né, também, que ele ficava com ódio das críticas e tal. Essa parte, ele tem que trabalhar, porque a crítica faz parte. E o jogador, será que vai ser mais um que de repente vai entrar, vai fazer 2 gols, aí quando sair vai falar assim, os críticos que falaram de mim, eu espero que ele não faça isso. Porque isso é uma bobagem, cara. Isso é uma bobagem. Porque quando eles jogam bem, todo mundo elogia. Todo mundo fala 1000 maravilhas desses jogadores e nenhum jogador fala nada. Pô, caramba, joguei bem, os caras me elogiaram. Aí quando critica, aí o cara vem dar resposta quando faz uma jogada. Eu espero, ainda dá tempo, que o Endrick não entre nessa linha de fazer o dedo, mandar calar a boca, calei a boca dos críticos. Pense em jogar bola, tem muito talento, é isso que eu espero dele. Fora isso, a entrevista foi maravilhosa, como é de qualquer outro garoto aí que você pegar para dar uma entrevista. Desses que estão nos clubes, que estão subindo, que estão se destacando. É espontâneo, né? É aquela coisa natural. Às vezes até fala alguma coisa que não deveria, mas
como é inocente ainda nesse meio macabro que é o futebol, fica diferente. A gente fica surpreso. A gente fica surpreso com a espontaneidade, né? Hoje em dia, a gente fica surpreso quando a pessoa é sincera. A gente fica surpreso quando a pessoa é verdadeira. Que, na realidade, não deveria surpreender ninguém. Deveria ser um padrão, né? Um padrão de um cidadão, de uma pessoa ser sincera, ser verdadeira, ser espontânea. Mas quando você começa a virar os jogadores de hoje em dia, né? Já começa a virar grandes jogadores, ou muito falados, vão para a Europa, ficam um tempão, perde totalmente a naturalidade, a espontaneidade, a sinceridade, ela desaparece. Fica em entrevistas programadas, parece robozinho falando a mesma coisa. E o Endrick não me surpreendeu, como eu falei tudo antes, né? Não me surpreendeu, porque eu acredito sempre na espontaneidade, na sinceridade e na verdade quando as pessoas conversam, principalmente essa garotada. Eu acho bem legal. Mas, ô Tirone, Casão, ele já fez isso, né? Na final do Paulista, né? Não foi tanto destaque, né? Quando falaram que ele deveria voltar para o Sub-20, que ele entrou naquela fase, e quando ele ganhou o título, ele falou isso. Alguns disseram que eu devia voltar para o Sub-20, mas aí depois Mas o Endrick tem outro fator. Ele já tem essa assessoria, né? Ele já faz inglês, faz espanhol, já vem sendo preparado, preparado também para criar esse modelo mais, digamos, pasteurizado do jogador de futebol. Porém, aquilo que o Renato também falou aí, gente, por que num jogo desse, do tamanho da importância que a gente vai apostar no velho, né? Entre aspas. Vamos apostar numa coisa diferente. Vamos apostar em alguém que pode fazer a diferença num jogo tamanho desse, né? E ele está muito bem preparado. Tanto que nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro, ele está sendo um dos grandes destaques e foi convocado para a seleção brasileira. E olha, vou falar aqui de novo, hein? Estevão vem aí, hein? Rapaz, destaque da seleção Sub-17. O homem tá encapetado, rapaz. O homem quer botar o Estevão na principal agora. Não é? Não, ano que vem ele tem 17 anos. O ano que vem. Ué, 17 anos tem o Endrick também. Até aí os dois têm a mesma idade. Sim. Agora, falando sério, eu fiquei encantado com a entrevista do Endrick. Eu fiquei encantado. Pela sinceridade, como falou o Casagrande, né? E não fugir de nenhum tema. Você vê esse negócio, que ele confessar que ele acha que ele caiu de produção, porque ele ficava tentando dar em campo a resposta ao que os haters colocavam nas mídias sociais. Isso é de uma sinceridade, sensacional. Muita gente não falaria isso, preferiria guardar para si, entendeu? Preferiria sair pelo calar os críticos, como tanta gente diz. Gostei muito. Absolutamente centrado, calmo, tranquilo, falou de racismo, falou de tudo. Olha, garoto nota 10. Tomara que continue assim. Realmente, há muito tempo eu não vejo uma entrevista tão boa. E tão desprovida de capas. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não tenho certeza. O primeiro gol do Pelé na seleção brasileira foi no Maracanã contra a Argentina, não foi? Eu não sei. Aí não sei. Posso pesquisar? Posso te dizer um minuto. Como se... 7 de setembro de 56. Com Brasil, 15 anos, fez seu primeiro gol. Ah, tá. Não. Isso aí, gol de Pelé pela seleção brasileira. Peraí. Vou procurar aqui. Então, porque assim, eu não comparar com o Pelé, esquece. Ninguém pode comparar ninguém com o Pelé. Mas o tipo, a chegada dele na Granja Comari, aquela foto que colocaram na internet comparando a chegada do Pelé com a chegada dele, o biotipo, a carinha de moleque e tal. E amanhã um jogo Brasil-Argentina. O Vinícius Júnior machucou, coloca o Endrick para jogar. Porque como o Brasil é supersticioso, outro dia, essa semana eu vi, acho que foi essa semana, ou final de semana, que a maldição do gato. O gato apareceu lá na Copa do Mundo e dali em diante o Brasil começou a ir mal. Esse é o nosso problema. Nós começamos a procurar maldição para a nossa deficiência, para a nossa fragilidade. Nós estamos num momento péssimo do futebol de seleção brasileira. Nós estamos num momento, talvez, dos piores que nós já atravessamos.
de seleção brasileira. É uma entre-safra, né? É uma mudança de... Nós estamos no meio do caminho, sem material humano ainda talentosíssimo como a gente tinha antigamente. Antigamente, na entre-safra, aparecia um monte de cara pronto. Nós não temos pronto. Mas nós temos um moleque, garoto, que está se despontando, que já foi para o Real Madrid, que, na minha opinião, coloca para jogar com a Argentina, pô. Vai ser um elemento surpresa. Já pensou? O Renato, Luiz Rosa e Tironi. O Otamendi correndo atrás do Endrick. Você já pensou? O Endrick pegando a bola e saindo para cima do Otamendi? O Otamendi não vai saber o que fazer, porque nunca viu esse moleque jogar na vida. Ó, Casão, para você a sua informação, foi em 1957, Copa Roca contra a Argentina, exatamente. Então, primeiro gol do Pelé, um gol aos 32 minutos de dentro da área. Então, amanhã tem Brasil e Argentina, senhor Fernando Diniz. Vamos apostar na história? Vamos apostar nas coincidências do futebol? Quem sabe o primeiro gol do Endrick com a camisa da seleção brasileira também seja no Maracanã contra uma Argentina. Aí. Foi dia 7 de julho de 1957 no Maracanã. A estreia do Pelé. O primeiro gol do Pelé, ele fez um gol. O primeiro gol do Pelé na seleção foi exatamente contra a Argentina. Eu estava pensando aqui, uma coisa, queria ouvir de vocês. O Diniz, desde que ele chegou, ele sabia que ele tinha um tempo curto na seleção brasileira, porque afinal o Ancelotti está chegando aí, e o Renato falou que o contrato, inclusive, está assinado e está na gaveta. Então ele tinha que botar uma marca dele lá. Ele tentou pôr a sua marca no seu estilo de jogo. E claramente isso, pelo menos por enquanto, não deu certo. E agora ele tem seu último jogo, pela eliminatória, justamente contra a Argentina. A marca do Diniz não poderia ser exatamente o cara que pôs o Endrick para jogar? Isso não parece uma coisa meio óbvia? Pô, bota o cara lá. Se der errado, se o Endrick não jogar nada, fala, pô, a idade, o moleque tem 17 anos e tal. Se der certo, tá lá, pô, o Diniz foi o cara que colocou ele. Vocês não acham isso, Renato, por exemplo? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que ele está perdendo essa oportunidade. Está perdendo a oportunidade de dar chance para começar um jogo, o Endrick. Porque o último jogo, coitado, ele entrou faltando 3 minutos com a Colômbia ganhando, de 2-1. Aí, meu amigo, no meio daquela zorra toda, só se ele fosse realmente Pelé. Ele ainda não é Pelé. Tomara que ele um dia se aproxime do rei do futebol. Chegar ao lado, chegar igual, eu continuo a não acreditar. Mas, de qualquer maneira, seria sensacional ele começar jogando. Eu não vejo motivo para ele não começar jogando e a gente começar com o Gabriel Jesus, que nem deveria estar aqui, porque estava machucado no primeiro jogo, o Arsenal preferia que ele ficasse lá se tratando, aí a CBF, por birrinha, por causa da confusão que teve com o Antony, que não liberaram, ou o Martinez, na verdade, né? Que não liberaram e ele jogou lá. Martinelli. Aí trouxe o Gabriel Jesus. Martinelli, exatamente. Martinelli que não liberaram e ele jogou pelo Arsenal. Eu acho, enfim, que é uma bobagem você trazer o Gabriel Jesus e principalmente botá-lo para jogar quando você tem uma joia como o Endrick prontinha para ser utilizado. E ainda tem um outro garoto que está fazendo gol de tudo quanto é jeito, que é o do Atlético Mineiro, o Paulinho. Aí vamos de Gabriel Jesus, pelo amor de Deus. Isso me desanima no Diniz, sabia? Esse tipo de decisão me desanima. Diga lá, Rosa. Foi o que eu falei anteriormente, corroboro com os colegas aí. Eu acho que o Endrick tem potencial por tudo que ele vem fazendo desde o ano passado, né? Não é só esse ano que ele já vem se despontando, esse ano já desabrochou mais. Teve aquele reconhecimento de que ele não estava bem e agora ele está voando. Sim, é isso que a gente quer ver. Agora você vai colocar um jogador que tá, a gente já falou aqui exaustivamente, que não está no seu melhor momento, que está com um contundido, que, assim, é uma substituição já cantada. É isso que me deixa inconformado. O Júlio falou sexta-feira, repetiu hoje, que o Gabriel Jesus não é jogador para jogar o tempo inteiro num jogo decisivo contra a Argentina. Os argentinos já conhecem, sabem o potencial dele. Por que a gente não cria um fator novo, né? É de deixar a gente de orelha em pé e revoltado, e a gente vai passar assim, poxa, tá passando a história, um jogador que pode ter um potencial gigante para poder mudar essa cara dessa seleção, e aí vai e coloca um jogador que a gente já sabe tudo que deu. Realmente é complicado entender a cabeça de treinador. E olha para vocês que eu torci para que o Diniz desse certo e eu acho que ainda ele tem potencial para ser um treinador da seleção brasileira, mas por hora, nessa coisa de treinador tampão, ele decepcionou. E aí a gente sabe, primeiro 2 vitórias ali na bacia. Bolívia é saco de pancada. Depois o Peru
Peru esse que é a lanterna das eliminatórias. Depois perdeu pontos para a Venezuela, 2 derrotas seguidas, e amanhã, mesmo que seja uma derrota ruim, o Brasil pode ficar na zona de repescagem. Lógico, o Tirone já me deu uma cutucada semana passada, né, Tirone? São muitos jogos pela frente, mas é preocupante. Tomara que Ancelotti consiga colocar esse Brasil nos trilhos aí. Diga, Casão, não era a marca que o Diniz podia impor? Claro. Ele já foi o primeiro a convocar. Foi o primeiro treinador a convocar o Endrick para uma seleção brasileira principal, né? Cara, seja o primeiro a escalar como titular o Endrick. Não para deixar sua marca, porque é inteligente essa cartada. Seria uma cartada inteligente. Como o Luiz Rosa falou, como o Renato, como eu já falei, o Gabriel Jesus, todo mundo sabe qual é o estilo dele. Ele não é imprevisível. Ele pode jogar bem, mas ele é previsível. Ele pode jogar mal sendo previsível. A gente já sabe. Todos os marcadores já sabem o que o Gabriel Jesus pode fazer, para onde ele vai, para onde ele gira. O Endrick é uma incógnita para todo mundo que vai jogar contra ele. Para todo mundo, sabe? Ele vai pegar na bola, os zagueiros da Argentina não vão saber se ele é tão rápido assim, se ele é habilidoso, se ele vai para o lado esquerdo ou para o direito, se ele bate ele fora da área. O que ele faz? É desconhecido. É uma coisa desconhecida até para a gente, que nós estamos vendo ele jogar, mas nós não sabemos o tamanho da capacidade que ele tem, porque ele está jogando há pouco tempo. Mesmo nós que acompanhamos aqui, não sabemos totalmente qual é a capacidade dele. Os argentinos não conhecem nada da capacidade dele. E o moleque é bom jogador, não é que nós estamos falando de um cara que não fez nada ainda. Já fez, sabe? Levou, põe para jogar. Não faz sentido você convocar o Endrick e ficar segurando o Endrick, colocando jogadores já que todo mundo conhece, como Gabriel Jesus, por exemplo. Lança o Endrick, vai ser uma marca pessoal para o Diniz? Vai, principalmente se der certo. A pessoa, ele entra, faz seu primeiro gol como Pelé, no Maracanã, contra a Argentina e o Brasil vence. Cara, é uma marca impressionante, muito bonita, muito legal para um treinador e para o jogador. Agora, talvez falte coragem. Talvez tenha compromissos. É aquele negócio que eu falei do Tite também durante a Copa. Ele se compromete com os jogadores. O Daniel Alves, se vocês vão lembrar, ele foi treinar no Barcelona, porque ele não tinha time, né? Ele foi treinar lá no Barcelona, o preparador da seleção foi lá vê-lo treinar e falou, tá tudo legal, pode convocar. Ele foi convocado sem estar jogando. Por quê? O Tite se comprometeu com ele na época e falou, arruma um time que eu te convoco. Eu não tenho dúvida que foi dessa forma, tá? Se você tiver algum time, eu te convoco. Ele estava no México, né? E aí foi lá treinar, machucou, foi treinar no Barcelona e ele foi convocado. E o Gabriel Jesus também, me parece que está no mesmo pacote. O cara está machucado. O cara estava machucado no Arsenal. Como que você convoca o cara machucado para tentar recuperar aqui, para fazer um jogo, cara? Pô, ainda se fosse, o Neymar, na frase boa do Neymar, tá machucado o Neymar, aquela época que ele driblava todo mundo e tal, traz. Pô, tenta recuperar o Neymar, né, em fase boa, para tentar jogar. Agora, o Gabriel Jesus, cara, é aquilo que eu falei, ele pode jogar bem, mas não é uma coisa impressionante, nem que vai mudar alguma coisa de interessante no futebol da seleção brasileira. O Endrick, sim. Eu escalaria Endrick e Paulinho, como eu falei antes. Martinelli, Endrick e Paulinho. Eu colocaria. 3 moleques na frente. Fora que também... Ô, Casão, só lembrar uma coisinha. Fala, Luiz. Não, pode ir, Renato. Pode ir, Renato. Não, eu quero só lembrar a história do Daniel Alves. A promessa do Daniel Alves é até anterior a essa história que você contou, o Casagrande, que é correta. Mas foi na Copa passada, quando ele machuca, e aí ele disse o Daniel Alves, se você se mantiver ativo até a próxima Copa, a sua convocação está garantida. Foi. Verdade. E aí, mais próximo da Copa, aconteceu isso que você falou. Ele estava meio que sem clube e tal, o Tite disse, olha, se mantém em atividade que eu te levo. Foi uma promessa. Exatamente. Entendeu? Agora, concordo integralmente. A observação do Casagrande é perfeita. Quer dizer, se fosse o Neymar, até você entenderia. Agora, o Gabriel Jesus, num momento em que você tem o Endrick voando... Gente, é o melhor momento da carreira do Endrick. Luiz pode me desmentir, mas eu acho que é o melhor momento da carreira do Endrick.
Claro. Esses últimos jogos do Palmeiras, o que ele fez contra o Botafogo é coisa de craque veterano. Pegou a bola e disse, dá em mim. E foi lá e comandou a virada, cara. E depois fez o outro gol da vitória. Ele está voando. Então você tem um cara desse voando, fedendo a gol, como a gente costuma dizer na linguagem chula aí da boleirada. Pô, você vai trazer o Gabriel Jesus para ocupar essa vaga? Ah, pelo amor de Deus. É muita teimosia, muita tolice do Fernando Diniz. Eu ia complementar. Eu ia complementar. Rapidamente, Rosa, vou passar a bola para você, só para dar um pequeno pitaco. O Palmeiras está arrumando para o título brasileiro e isso que está acontecendo tem nome e sobrenome para mim. É Endrick. Claro. Foi a partir do momento que esse cara entrou e começou a decidir jogo. É mais ou menos, por incrível que possa parecer, essa comparação, é mais ou menos como o Gabriel Jesus fez quando o Palmeiras foi campeão com o Cuca aquela vez. Ele fazia gol todo jogo. Ele levou o Palmeiras ao título brasileiro fazendo gol toda hora. Naquele ano, de 2017, por aí. 2016. Tironi, deixa eu te lembrar, você me fez lembrar uma coisa. E foi assim que a seleção brasileira deu a volta nas eliminatórias para 18, quando o Tite levou o Gabriel Jesus pela primeira vez, escalou o Gabriel Jesus lá no Equador. O Brasil era sexto colocado, o Equador era primeiro colocado, o Gabriel Jesus fez 2 gols e sofreu um pênalti. Isso. Foi a primeira partida do Tite e a primeira partida do Gabriel Jesus. E dali em diante, o Brasil voou e chegou em primeiro lugar nas eliminatórias. Foi isso que aconteceu nas eliminatórias de 18. E agora está acontecendo de novo com o Endrick. Né? Diga, Rosa, só o pitaco que eu queria dar. O Endrick, nesse momento, é mais ou menos como o Gabriel Jesus naquele 2016, né? Você lembrou o ano? Sim, 2016. Foi. Que o Gabriel Jesus ele estava vendido já e ele fazia gol todo jogo. Ele fez aquele gol salvador contra o Flamengo. Quando o Flamengo estava na cola do Palmeiras, empatou aquele jogo e o Palmeiras rumou para o título. Mas diga lá. Não, o Oswaldo não queria escalar, lembra que teve aquele meme lá? Gabriel. Mas eu queria também entender, acho que o Renato, que conhece muitos jogos no Maracanã, o humor do torcedor também, né? O torcedor vai para ver o Endrick, né? Porque é tanta expectativa, tanto falar assim, corre o risco do Diniz amanhã, no começo da partida, a torcida começar a gritar Endrick também, né? Então, assim, tem esse carinho com o torcedor. Tem esse carinho com o torcedor, né? Exatamente. E tem esse carinho com o torcedor, não é, Endrick? Fala assim, olha, gente... Pode ir, Renato, pode ir. Novidade do futebol. O Endrick é a grande novidade do futebol brasileiro, gente. O nego vai ver o Messi, sim, mas quer ver o Endrick. Porque o contraponto, olha só que eu vou falar o tamanho, o contraponto brasileiro do Messi neste momento é o Endrick. É o cara de maior talento, é o cara que pode fazer a diferença. O resto do time, Neymar não tá, Vinícius não tá. Olha só, pode ter 3 gritos amanhã. Poderá ter 3 gritos amanhã. Endrick, vaia no Gabriel Jesus e burro pro Diniz se ele não colocar o Endrick. Esses 3 gritos, isso mesmo. É muito possível que aconteça. Então, tem um carinho com o torcedor, entenda o momento, né? Faz aquele chamego. Olha, gente, pô, o cara pagou o ingresso, né? E é tão caro, é tão difícil a seleção brasileira jogar no Maracanã. Pô, põe um jogador que é atração e ele vai levantar a torcida, né? Mas também é difícil entender a cabeça de treinador, né? Mas eu acho que eu concordo com você. Eu tava pensando só no burro, né? Porque se a Argentina fizer 1-0 ali e a gente jogar mal, vai ser aquele Endrick, você... Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Desculpa interromper aí, Tironi. O 3-0 do Flamengo sobre o Palmeiras, lá, que o Endrick jogou e fez uma jogada lá que quase saiu gol no começo. No final, tinha torcedor do Flamengo, não aplaudindo, tá, mas falando com o Endrick, tirar foto com o Endrick, pedindo camisa. Isso tem a ver com a história Isso, tem a ver com a história da entrevista que ele deu. Ele ainda tem uma pureza, ele ainda não é o jogador com os vícios e tal. Então é um cara que a vida do cara é uma página em branco. O futebol dele é assim, né? A percepção que as pessoas têm dele. Então, Tironi, ele é o único jogador brasileiro que tem hoje aqui jogando no Brasil e fora que é admirado por todas as torcidas ainda, porque um garoto e ainda não tem os vícios que a torcida adversária pega bronca. Então nenhuma torcida adversária tem bronca do Endrick.
Ele pode ser o grande ídolo no futuro da seleção brasileira e ele pode ser o responsável para criar novamente uma identificação entre a identificação da torcida brasileira com a seleção e criar uma nova identidade. Eu acho que o Hendrick pode fazer esse papel, não é uma responsabilidade, não tem que ser uma bomba na mão dele, mas naturalmente ele pode ser o principal personagem dessa mudança da seleção brasileira. Não, e é também o único jogador que joga no Brasil que pode ser titular de seleção, se eu não estou enganado. O resto joga fora, né? O torcedor também está carente. Tem o André do Fluminense, né? Isso, o André do Fluminense. Que também jogou muito bem. Foi muito bem contra a Colômbia. Um dos poucos que se salvaram. E que também vai embora. Aliás, vão embora o Hendrick e o André, vão os dois, né? Isso. O Tonho da Lua que fala que em 89 não queriam o Romário, ele jogou e matou o jogo e foram para a Copa. Aquele jogo contra o Uruguai, que deu a classificação para o Brasil para a Copa do Mundo. Não, esse foi em 93. Em 89 ele foi também, mas ele chegou machucado da Copa América. Chegou machucado na Copa. Esse aí foi 93. Isso. Exatamente. Então, esse que ele tá... Em 89, a eliminatória foi lá contra o Chile, que teve aquela briga, o jogo do Rojas e tudo mais. O jogo do Maracanã. Era outro formato, inclusive. Muito bem. Posso contar uma historinha? Posso contar uma historinha desse jogo do Romário? Nessa época, claro. Eu era editor executivo. O de 93, está dizendo? 93. Eu fechava a primeira página do jornal também. E aí, eu, como colunista, várias vezes defendi o Romário e ataquei o Parreira e o Zagallo, porque eles não levavam. E o Evandro, que era Evandro Carlos de Andrade, diretor-geral do jornalismo do Globo, né? Depois foi para a TV Globo, ele era um fã completo, de carteirinha do Parreira e do Zagallo. Tanto que teve até a tal carta, que na época que estavam sentando o pau na seleção lá nos Estados Unidos, o Evandro fez uma carta defendendo os dois, tá? E no final a carta dele foi até lida para o time. Mas, enfim, nas eliminatórias eu vivia dizendo, tem que trazer o Romário, tá? E aí o Romário vem e faz aqueles 2 gols, dá um show de bola no Maracanã e classifica o Brasil, literalmente. E aí eu, com o cara que estava fechando para, botei de manchete. Romário classifica o Brasil para a Copa. Só que na época, sempre que quem estava fechando a para, tinha que ligar para o Evandro para ver se o Evandro aprovava. Aí eu liguei para ele, Evandro, tá pronto aqui, olha, linda aqui, Romário... Não! Romário não classifica. Não. Como não, Romário? Como o cara fez 2 gols? Não, mas não quero. Bota, Romário brilha na classificação do Brasil. Agora, Romário classifica o Brasil? Não! E saiu com o Romário brilha? Claro, né? Manda quem pode obedecer. Quem manda? Exatamente. Quem manda? Se eu boto outra manchete, eu tô na rua no dia seguinte. Romário classifica Perderam o Brasil. A chance numa manchete épica. Romário classifica. Apertou o Romário brilha. O Brasil e demite Renato Maurício Prado.